Exércitos aliados, as forças mais treinadas e apoiadas industrialmente já reunidas, invadiam as praias da Normandia. Paraquedistas britânicos já haviam aterrissado atrás das linhas inimigas, regimentos canadenses avançavam para o interior, e os americanos, apoiados por um poder de fogo naval esmagador e superioridade aérea, haviam começado, abrindo um corredor através da muralha do Atlântico de Hitler para o interior, no campo escuro do norte da França. Motores roncavam ganhando vida. A 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend havia recebido suas ordens. Não eram veteranos da Frente Oriental, mas voluntários de 17 anos ideologicamente firmes, fisicamente preparados e liderados por oficiais sobreviventes de Kharkov e Kursk. Criados sob um regime e treinados para um propósito, avançavam em colunas rumo ao fogo, de cabeça erguida para a maior invasão já vista no continente. Três dias depois, na vila francesa de Puteaux-sur-Bessin, a divisão encontrou o inimigo em força total. Tropas canadenses dos rifles de Regina, com apoio de blindados e artilharia, já ocupavam posições defensivas entre Pomares e Sebes. A 12ª SS os atacou diretamente em menor número e sem cobertura aérea. Os combates seguintes foram dos mais brutais da campanha. Granadeiros adolescentes cruzaram campos sob fogo de morteiro e foram abatidos antes de lançar granadas. Outros tentaram contra-ataques isolados, avançando contra ninhos de metralhadora para romper a linha canadense. Companhias inteiras foram dizimadas em horas. Mesmo assim, a divisão seguiu lutando e a 12ª SS perdeu milhares de homens. Mas, nesses primeiros dias, eles enfrentaram sozinhos todo o peso da guerra moderna, determinados a resistir até o fim. Só havia uma coisa em seus corações: a Europa não podia cair, e a invasão precisava ser repelida a qualquer custo. Em 6 de junho de 1944, a maior invasão anfíbia da história transformou a costa da Normandia em campo de batalha mecanizada. Enquanto o mundo focava nas praias, homens avançavam sob fogo de metralhadoras. A batalha decisiva pela França ocorreria nos campos, vilarejos e sebes além da muralha do Atlântico, entre as unidades alemãs. Avançando rumo às praias da invasão antes do amanhecer, estava uma das formações mais polêmicas do Terceiro Reich, a 12ª Divisão Panzer SS. Hitlerjugend simbolizava o fanatismo ideológico do nacionalsocialismo e a improvisação militar de um regime à beira da derrota. Formada quase só por voluntários adolescentes da juventude hitlerista, sob comando de veteranos da Leibstandarte SS Adolf Hitler, esta divisão ganharia uma reputação de ferocidade, habilidade tática e brutalidade chocante durante a campanha que se seguiu. A 12ª Divisão Panzer SS começou a ser formada em junho de 1943, quando as reservas da Wehrmacht eram consumidas pela Frente Oriental. Heinrich Himmler, Reichsführer da SS e arquiteto desse experimento em guerra ideológica, concebeu a criação de uma divisão inteira composta pela juventude hitlerista. A idade média era de 17 anos e meio. Muitos nasceram em 1926 e 1927. Sem conhecer outro regime além do nacional-socialista, sua visão de mundo foi totalmente moldada pela ideologia nazista. Após anos de acampamentos da juventude hitlerista e treinamento físico para formar soldados, os oficiais vinham da 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, o regimento de guarda pessoal de Hitler, que virou uma elite blindada. Esses homens trouxeram experiência da Polônia, França,
Balcãs e Frente Oriental. Sobreviveram às campanhas de inverno em Moscou, lutaram em Kharkov e suportaram Kursk, onde milhares de tanques batalharam. Eles compreendiam a guerra moderna em sua forma mais brutal. Jovens recrutas fanáticos aliados a líderes veteranos formaram algo único e perigoso. Os soldados adolescentes tinham excelente preparo físico, obediência total e estavam prontos para morrer pelo Führer. O treinamento foi na Bélgica, entre o final de 1943 e início de 1944 em Beverleu, com o som da artilharia ecoando pelos campos agrícolas. O regime era brutal, criado para transformar meninos em soldados aptos para o combate moderno. Exercícios com fogo real eram realizados regularmente, com os soldados avançando sob fogo real de metralhadora passando por cima, o estalo das balas tão próximo que os fazia estremecer. Marchas forçadas com 40 quilos eram comuns. As botas se gastavam, os pés enchiam de bolhas, mas ninguém desistia. Operações noturnas tinham atenção especial. Oficiais aprendiam a navegar por bússola e estima. A escuridão deixava de assustar, tornando-se familiar. O SS Panzer Regimento 12 usava tanques médios Panzer IV e o poderoso Panther. O canhão de 75 mm do Panther e sua blindagem inclinada fizeram dele um dos melhores tanques da guerra. Apesar da complexidade mecânica e problemas de transmissão, os Panthers quebravam com frequência. Os dois regimentos de Panzergrenadier usavam semi-lagartas blindadas Sonderkraftfahrzeug 251 e caminhões. O regimento de artilharia SS-12, com obuseiros rebocados e autopropulsados, dava suporte a eles. A divisão incluía batalhões de reconhecimento, engenharia, antitanque e antiaéreo, criando uma força equilibrada de armas combinadas. Em maio de 1944, com a chegada do verão, a inteligência alemã concluiu que uma invasão aliada era iminente. A 12ª Divisão Panzer SS ficou na retaguarda como reserva da Força de Resposta Blindada em 6 de junho. À medida que relatórios inundavam o quartel-general alemão sobre desembarques aerotransportados e assaltos anfíbios ao longo de uma frente de 80 quilômetros na Normandia, a estrutura de comando alemã enfrentava uma questão crítica. Esses desembarques eram a invasão principal ou só uma distração? Hitler, dormindo no Berghof, não pôde liberar as reservas estratégicas. Ninguém podia acordá-lo antes do meio-dia por ordens dele. Rommel estava na Alemanha com a esposa. As divisões blindadas ainda não podiam se mover. A ordem de liberação só foi dada em 6 de junho à tarde. A divisão avançou para a Normandia, mas os atrasos foram custosos. A superioridade aérea dos aliados forçava a divisão a se mover à noite, com motores roncando na escuridão para evitar ataques. O deslocamento, que deveria ser rápido, virou um avanço lento e difícil. O sinal inicial da invasão foi quando as tarefas da juventude hitlerista, um oficial do Estado-Maior, de plantão à noite no quartel-general da divisão, recebeu uma ligação da Luftwaffe pouco antes da 1h do dia 6 de junho, relatando paraquedistas reais e falsos lançados no interior. Às 2h15, o general Speidel, chefe do Estado-Maior de Rommel e comandante temporário, descartou os relatos do 7º Exército como encontros isolados, possivelmente comandos ou sabotadores. Às 2h30, com relatos urgentes nas linhas telefônicas, acumulavam-se evidências esmagadoras de que a invasão havia começado. O Brigadeführer Fritz Witt, comandante da divisão de 36 anos e veterano das principais campanhas alemãs desde a Polônia, começou a alertar seus homens usando a palavra código. Bluch, o general prussiano que salvou Wellington em Waterloo. Alguns notaram a ironia. De Bayeux, cidade mercantil a 6 quilômetros das praias de invasão, o carro blindado camuflado SIDK-KFZ 230 e 232 de Huntsman seguia silencioso rumo à costa na luz cinzenta antes do amanhecer. Pouco antes das 07h30, ele viu as embarcações indo para a Praia Gold, o desembarque britânico mais a oeste. Ele viu barcos deixando grupos de soldados marrons na praia, que lutavam para atravessar as ondas. Ele via colunas de água subindo na área de desembarque por explosões e ouvia o disparo das metralhadora 42 alemãs. O som típico de rasgo se propagava na água. Um Sturmführer Dullmann, artilheiro de Huntsman,
apontou figuras marrons avançando lentamente pela arrebentação para a praia, como homens atravessando lama com binóculos. Ele viu companhias inteiras cruzando as dunas em formações táticas, sem resistência. As defesas costeiras alemãs estavam dominadas ou silenciosas. Então ele viu tanques avançando devagar pelos obstáculos da praia. Ele contou 1, 2, 3, 4, e um grupo lutando pelas dunas, esteiras revolvendo a areia e avançando implacáveis. Casas queimavam em flecha-manches, com fumaça preta subindo ao céu matinal. Então ele viu claramente grandes pás na frente dos tanques e fleios, detonando minas no chão. Em explosões controladas, tanques surgiam do mar como criaturas pré-históricas emergindo das águas. Não havia mais Luftwaffe. Os céus estavam vazios de aeronaves alemãs. Caças-bombardeiros aliados atacavam as encostas traseiras da crista costeira sem impedimento, seus foguetes deixando rastros de fumaça branca. Apesar das dúvidas de que a Normandia era uma distração e que a verdadeira invasão ainda viria. Em Pas-de-Calais, às 4h45, o Marechal von Rundstedt pediu ao Oberkommando der Wehrmacht a liberação da divisão Panzerlehr para seu comando. Hitler foi acordado e chegou à reunião matinal às 8h mais cedo que o normal, mas nenhuma decisão foi tomada. Com o passar das horas e as forças aliadas consolidando cabeças de praia, o comandante-chefe do Oeste ordenou que elementos da Hitlerjugend fossem enviados à costa para reconhecer a extensão dos desembarques. 4 patrulhas seguiram ao norte por estradas rurais que logo sofreriam ataques aéreos constantes. Obersturmführer Hansmann liderava uma patrulha de 2 carros blindados rumo ao oeste por Caen, onde já se ouvia o som dos combates. Ao norte, rumo a Bayeux, com ordens de chegar à costa e relatar. A impressão de invasão imparável era forte. O mar cinzento tinha navios até o horizonte. Havia entusiasmo geral. Quando as ordens de movimentação chegaram, vamos mostrar para os Tomies. Era o principal assunto. Nas áreas de reunião, jovens soldados checavam armas, munição e preparavam veículos. Sturmann Heinrich Fock, jovem recruta de Hamburgo, lembrou que o oficial de serviço recebeu ligações de confirmação durante toda a manhã, enquanto a invasão se tornava clara por volta das 9h. Standartenführer Kurt Meyer, comandante de 33 anos do 25º Regimento SS Panzer Grenadier e detentor da Cruz de Cavaleiro por serviço na Frente Oriental, foi até a Abadia de Dardennes para montar seu quartel-general tático. A viagem virou um desafio, com caças-bombardeiros surgindo de surpresa e obrigando os veículos a deixarem as estradas sob rajadas de metralhadora. O motorista de Meyer desviava para valas, acelerava para sair e repetia isso a cada poucos quilômetros. Naquela manhã, o quartel-general divisionário da Juventude Hitlerista enviou a ordem operacional confirmatória, digitada em papel fino para os comandantes de regimento. A divisão, junto com a 21ª Divisão Panzer, atacará o inimigo e o expulsará para o mar. A linguagem era confiante, o objetivo claro. A divisão marcharia ao norte pelo terreno a sudoeste de Caen, apoiando o ataque ao avançar por Eversy até Corsules, na costa. Soldados acenavam ao avançar para o batismo de fogo, com caminhões e blindados deixando as áreas de reunião. Em longas colunas, não mostravam autopiedade ou hesitação. Queriam provar seu valor e validar anos de treinamento e doutrinação. Caças-bombardeiros e canhões navais atacavam rotas de aproximação, forçando refúgio em valas e sob árvores. Explosões abriam buracos nas estradas e prédios desabavam. As áreas de reunião foram alcançadas a tempo, embora com atraso. Os Panzer se atrasaram devido aos caças-bombardeiros que destruíram caminhões de combustível nas estradas.
Preparativos para entregar combustível foram interrompidos. Tanques vazios pararam. O ataque foi adiado para as 16 horas. Às 15h, o general von Schweppenberg, do grupo Panzer Oeste, visitou o quartel-general da 25ª SS, Panzer Grenadier na abadia de Dardennes, um mosteiro do século XII com grossas paredes de pedra. Ele discutiu a retomada da ofensiva com o Standartenführer Kurt Meyer, com base no reconhecimento da noite anterior e nos relatórios da manhã. Acreditava que a posição fortificada canadense em Nori precisava ser eliminada. A vila controlava as rotas e ameaçava qualquer avanço. No fim da tarde, patrulhas encontraram uma posição inimiga ativa em Puto-en-Besson ao sondar as linhas aliadas. O regimento avançou e atacou a posição, fortemente defendida por 3 companhias dos rifles Regina. Um batalhão canadense, desembarcado de manhã, já estava entrincheirado e escondido na grama alta dos pomares a oeste de Puto. Escondidas até os alemães se aproximarem, metralhadoras dispararam de posições ocultas e morteiros atingiram as tropas de assalto alemãs. Após causar muitas baixas, o regimento se retirou sob cobertura e depois foi ordenado a se concentrar em Martigny para se reorganizar. Gerhard Tebe, liderando o batalhão de reconhecimento da Panzerlehr, estava entrincheirado no Château d'Audrieu, mansão com vista privilegiada. Bremer enviou patrulhas para Luzel, onde encontraram tropas da Panzerlehr e remanescentes da 352ª Divisão. A defesa costeira destruída no ataque inicial ao redor do Château resultou, com o aumento dos combates, em cerca de 40 prisioneiros feitos na confusão do combate corpo a corpo. Um forte bombardeio atingiu o Château, derrubando partes das muralhas. Os 27 prisioneiros restantes foram mortos no pátio. Seus corpos seriam achados depois pelos aliados. Prisioneiros foram mantidos pelo 2º Batalhão em Le Mesnil-Patry e receberam ordens de execução do comandante Sturmbannführer Bernhard Mohnke. Siebken e seu ajudante foram condenados por autoridades militares canadenses após a guerra e executados em 1949. Não houve nenhuma testemunha ocular que pudesse afirmar ter visto Siebken ordenar uma execução. Nenhum documento assinado por você, nem testemunho direto que o ligasse a algum assassinato. O caso contra ele era baseado em suposições, já que assassinatos ocorreram na área de sua unidade, levando à responsabilização dele. Críticos viam isso como associação, não prova. A oposição ao veredicto veio de ex-oficiais alemães e também de respeitadas vozes aliadas. O correspondente e historiador britânico Basil Liddell Hart criticou publicamente a execução, alegando que Siebken já havia sido condenado, mais pela reputação da divisão do que por qualquer ato comprovado de forma conclusiva. Para ele, o julgamento representou uma mudança perigosa de culpar indivíduos para punir símbolos. Com mais depoimentos após a guerra, a situação ficou mais desconfortável. Relatos indicam que tropas canadenses, em alguns momentos, atiraram em soldados capturados da divisão Hitlerjugend na Normandia. Essas alegações nunca foram investigadas em tribunal, nem resultaram em processos semelhantes, e muitos afirmam que a justiça após a guerra não foi igualitária. Em 8 de junho, terceiro dia, a força aérea inimiga atuou sem parar, e o barulho dos motores era constante. Ela cobriu a área e neutralizou os panzer alemães. Os ataques cortaram a comunicação por rádio após destruição das antenas pela abadia de Dardenne. Em Long, a oeste de Caen, ocupada em 7 de junho, houve só contatos menores com inimigos, pois ambos consolidavam posições. A tarefa era completar os objetivos do dia D, avançando até a linha Oak, em Bretteville-Lorgueillus. A 50ª Divisão Britânica enfrentava dificuldades para eliminar posições alemãs remanescentes e garantir Bayeux. Kurt Meyer planejava que o 3º Batalhão defendesse o Schwerpunkt e atacasse Orte junto com as unidades de apoio. O 25º Regimento SS Panzer Grenadier avançou com 3 companhias em linha à direita. 6ª e 3ª Companhias Panzer flanqueavam Cussy. O 2º Batalhão avançou para Cambs por Saint-Contest, enquanto o 1º Batalhão de Gauman seguiu para Cambs e apoiou os remanescentes da 716ª Divisão Costeira. Às 9 horas,
Kurt Meyer instalou seu quartel-general tático na abadia de Darden, com postos de comando nas adegas de pedra. Ontem à noite, eles passaram do antigo mosteiro por estradas rurais. Eric, seu motorista, trocou o carro de comando Kraftfahrzeug 15 por um Volkswagen Kübelwagen menor para ser um alvo menos óbvio. A precaução pouco ajudou contra pilotos que atacavam tudo que se movia. Metralhadoras de caças-bombardeiros rasgavam a terra ao redor, levantando colunas de terra. Após alguns metros, um salto elegante para a vala. Com as aeronaves rugindo acima, Meyer rastejou até a escotilha do municiador, guiado pelo instinto. Após uma noite sem dormir ao sul de Caen, os batalhões de infantaria avançaram a pé até a área de reunião, com soldados em capas de camuflagem passando pelas sebes. Enquanto isso, os canhões de 150 mm e 100 mm do 3º 12º Regimento de Artilharia, posicionados a oeste de Caen até o meio da manhã, preparavam fossos e munição para apoiar o ataque. Nesse momento, capturaram um soldado alemão em campo aberto. Fumaça e explosões vinham da artilharia chamada pelos observadores aliados. Um soldado canadense estava tão próximo, numa cratera ao lado, que ambos ficaram na borda, se encarando e sem poder se mover sem chamar atenção. Quando a batalha acabou, a moto dele ficou caída no campo, um monte de destroços. A infantaria da 9ª Companhia avançou lutando por plantações de trigo altas que escondiam homens. O Sturmbannführer Arnold atacou Buran com os panzers restantes, motores rugindo. Villiers, Les Buissons e Buran foram capturadas às 13h após novo bombardeio que incendiou prédios. Sturmann-Fenn era tripulante de um desses panzers. Avançando, capturávamos prisioneiros e os mandávamos aos granadeiros sem sair dos panzers. Apontando as armas para recuo, avançamos pelo terreno levemente ondulado. De repente, nos vimos em uma planície aberta, sob fogo de canhões antitanque, disparando de 1.500 a 2.000 metros. Clarões surgiam nas cercas vivas. O panzer incendiou-se na hora após o sistema de combustível ser atingido. Desmaiei quando a tampa de borracha da ótica do artilheiro quebrou e encheu a torre de fumaça. Apesar das perdas dos panzers da juventude hitlerista e veículos em chamas, Meyer forçou os tanques canadenses a recuarem desordenados para Burin. O avanço da infantaria iniciou com 2 companhias em formação de assalto, até a base operacional avançada perder contato com os tanques dos Sherbrooke Fusiliers. Comunicações bloqueadas ou destruídas. Para a Hitlerjugend, os dias 9 e 10 de junho marcaram o início de uma postura defensiva, mantendo posições em vez de atacar. Taticamente, os contra-ataques ensaiados falharam em lançar os aliados de volta ao mar, mas o comando alemão ainda não havia desistido de um grande contra-ataque. Em terreno distinto das planícies de Caen, as sebes formavam fortificações naturais frequentes. Isso para o batalhão Hecke e a 2ª Companhia Panzer. Foi um dia de gato e rato, com tanques e infantaria atentos a oportunidades. Canhões antitanque foram posicionados cobrindo as aproximações, enquanto Panthers esperavam em emboscada. Caças-bombardeiros atacavam qualquer movimento e a artilharia destruía possíveis coberturas. A 7ª Divisão Blindada Britânica avançou ao sul por Vilas Bocage, sofrendo crescentes baixas e reduzindo as companhias de reconhecimento à metade em poucos dias. Entre os feridos estava Sturmbannführer Bremer, comandante do batalhão de reconhecimento, atingido por estilhaços de granada. Patrulhas do 3º e 26º SS Panzer Grenadiers, entre a linha férrea e Aldreiu, dificultaram o avanço da 8ª Brigada Blindada e da Infantaria, que seguiam ao sul por caminhos entre sebes. Um batalhão britânico relatou ataque pela retaguarda ao avançar para se unir aos tanques no ponto 103 ponto estratégico do terreno. Os pioneiros avançaram em investidas curtas, porém o fogo canadense era intenso, com metralhadoras em posições preparadas. Exceto a 1ª Companhia de Pioneiros, eles tiveram que se abrigar em cobertura limitada no Vale Largo, ficando presos pela 1ª Companhia do Oberleutnant Toll. No centro, usaram uma estrada rebaixada, antigo caminho de fazenda, para manobrar. Os canadenses resistem ao fogo defensivo e chegam a menos de 100 jardas das posições inimigas antes de serem detidos pelo fogo direto. Eles se abrigaram na estrada, mas houve tiroteio quando os canadenses notaram que os pioneiros não podiam igualar o poder de fogo aliado e estavam encurralados. Ao final da manhã, o ataque parou após a morte de 22 sargentos e soldados, cujos corpos ficaram espalhados pelo vale. Após 10 de junho,
A Hitlerjugend adotou posições defensivas pelo resto da campanha da Normandia, deixando as ambições ofensivas. A divisão perdeu cerca de 250 soldados na primeira semana de combate e centenas ficaram feridos e foram evacuados. Mais criticamente, a divisão perdeu um número considerável de veículos blindados, incluindo Panthers, Panzer IV e diversos semi-lagartas. As perdas materiais poderiam ser repostas com tempo e suprimentos. A perda de líderes experientes e especialistas era uma drenagem irreparável na eficácia de combate. Oficiais subalternos que entendiam de táticas estavam mortos e sargentos que conseguiam manter a disciplina sob fogo estavam feridos. A linha defensiva da Hitlerjugend ia do aeroporto de Carpiquet, a leste, passando pelos subúrbios ao noroeste de Caen, onde as ruínas serviam de defesa, até posições cobrindo acessos de Norey e Bretteville. Essa linha de frente, de aproximadamente 12 quilômetros, exigia vigilância constante. A artilharia aliada podia atingir qualquer posição à frente rapidamente com observadores. A superioridade aérea dos aliados impedia movimentos diurnos devido aos ataques imediatos de caças-bombardeiros. A doutrina defensiva alemã priorizava a resposta flexível, com pontos fortes defendidos por pequenas guarnições e reservas móveis prontas para contra-atacar penetrações rapidamente. Na prática, o poder de fogo aliado tornava essas operações móveis cada vez mais difíceis. O fogo de artilharia era acionado rapidamente contra qualquer movimento, com projéteis em concentrações devastadoras. Caças Taifun armados patrulhavam, seus foguetes destruíam qualquer veículo. Até veículos isolados em movimento corriam risco de destruição. Soldados se adaptaram rápido, aprendendo os ritmos da sobrevivência. As trincheiras e valas foram cavadas mais profundamente, com cobertura superior para proteger contra explosões aéreas de artilharia que lançavam fragmentos de aço para baixo. A camuflagem virou obsessão. Os deslocamentos eram feitos à noite ou com mau tempo, quando as nuvens mantinham as aeronaves aliadas no solo. Entregas, evacuações e reforços precisavam ocorrer nessas condições. Na escuridão, os homens seguiam tateando pelos caminhos memorizados de dia. A pressão psicológica sobre soldados de 17 e 18 anos diante desse poder de fogo superava tudo para o que foram treinados. Muitos se alistaram influenciados pelos cinejornais, que mostravam tanques alemães avançando velozmente pela Rússia e conquistando vitórias dramáticas. A realidade da Normandia, onde mover-se era fatal e sobreviver exigia ficar escondido no subsolo, contrariou tudo que aprenderam sobre guerra moderna no treinamento. Instalações médicas sobrecarregadas. Hospitais de campanha da divisão, instalados em prédios longe da frente, receberam rapidamente um fluxo constante de feridos em macas e ambulâncias. Ferimentos por estilhaços eram comuns, com metal rasgando a carne. Queimaduras em veículos faziam os homens gritarem. Amputações traumáticas, membros decepados por explosões, ferimentos que causavam surdez, concussão e destruição psicológica, tornando-os incapazes de falar ou responder. Médicos e enfermeiros trabalhavam sob condições cada vez piores, com suprimentos se esgotando. Os bombardeios danificaram as instalações, aumentaram as vítimas e excederam a capacidade de feridos. Os estoques de morfina caíram, ataduras eram lavadas e reutilizadas. Cirurgias ocorriam em porões à luz de lampião. Operação Epsom. A tempestade começa. Em 25 de junho de 1944, os aliados consolidaram sua posição na Normandia com uma frente contínua. As forças americanas haviam capturado Cherbourg, no oeste, após intensos combates urbanos, embora os alemães tivessem demolido completamente as instalações portuárias com explosivos antes de se renderem. As forças britânicas e canadenses continuavam presas ao redor de Caen, incapazes de romper as linhas inimigas apesar dos ataques repetidos. O general Montgomery desenvolveu uma nova operação ofensiva, codinome Epsom, planejada para flanquear Caen pelo oeste. Após cruzar os rios Odon e Orne e conquistar a colina 112 ao sul da cidade, o plano era que o 8º Corpo com a 15ª Divisão Escocesa, a 11ª Blindada e apoio, atacasse numa frente estreita. Superando as defesas alemãs com concentração de forças, a operação seria precedida por fortes bombardeios de artilharia e ataques aéreos para suprimir posições e comunicações dos defensores alemães, incluindo a Hitlerjugend. A inteligência apontava um ataque iminente.
Interrogatórios identificaram unidades, reconhecimento aéreo flagrou tanques e interceptações de rádio detectaram mais tráfego. Tudo indicava preparativos aliados importantes no 8º Corpo. As forças alemãs na Normandia permaneciam dispersas em mais de 100 quilômetros, com reservas insuficientes. A chegada de divisões adicionais de Panzer-SS, incluindo a 2ª Divisão Panzer-SS das Reich e a 9ª Divisão Panzer-SS Hohenstaufen, proporcionou algum reforço, mas essas unidades chegaram. Colunas fragmentadas se espalharam por centenas de quilômetros. Sofreram perdas na marcha de aproximação por ataques aéreos aliados e sabotagem da resistência francesa, que destruiu pontes e linhas férreas. A Operação Epsom iniciou em 26 de junho com bombardeio de mais de 700 canhões ao longo de uma frente estreita. O bombardeio caiu sobre as posições alemãs com efeito devastador ao amanhecer, fazendo o chão tremer com os impactos. Seções inteiras das trincheiras da linha de frente desabaram, enterrando seus ocupantes sob toneladas de terra e destroços, homens sufocando na escuridão. As comunicações foram interrompidas quando as linhas telefônicas foram cortadas por estilhaços e os equipamentos de rádio destruídos por impactos diretos. Isso destruiu abrigos subterrâneos, postos de comando e matou pessoal e oficiais, além de destruir mapas e planos operacionais. Rajadas de chamas fizeram os postos avançados sumirem em nuvens de fumaça e poeira que subiram alto. A força do fogo superou tudo o que os defensores alemães, até os experientes da Frente Oriental, já enfrentaram. Sobreviventes relataram que o bombardeio era um rugido constante, impedindo pensar e fazendo até veteranos se esconderem em qualquer abrigo. Mãos tapando os ouvidos após o bombardeio, com fumaça sobre o solo revirado. A infantaria escocesa da 15ª Divisão avançou atrás de um bombardeio rastejante, com tanques Churchill dando apoio próximo e avançando juntos. Os escoceses avançaram em linhas estendidas, armas em punho, cruzando um terreno transformado em uma paisagem lunar pelo bombardeio preliminar. Crateras de explosão e árvores sobrepostas foram reduzidas a tocos estilhaçados. Os objetivos iniciais eram as vilas de Choux e Granville-sur-Odon, pequenas comunidades agrícolas normandas, transformadas em pontos fortificados. Nas semanas anteriores, a resistência foi feroz, mas restrita, pois posições alemãs isoladas seguiram lutando mesmo cercadas e sem apoio da Hitlerjugend nesse setor, principalmente membros do 26º Regimento SS Panzergrenadier, comandados pelo Sturmbannführer. Bernhard Krause, veterano das campanhas da Leibstandarte na Rússia, liderou retiradas combativas. Eles tentaram retardar o avanço dos escoceses enquanto evitavam o cerco que destruiria companhias inteiras. Os soldados alemães recuavam, atirando de cercas vivas e edifícios antes de se retirarem. Por meio de trincheiras e rotas cobertas planejadas antes, oficiais com mapas guiavam os movimentos e sargentos garantiam que ninguém ficasse para trás. O primeiro dia trouxe ganhos pequenos, porém importantes, marcados por sangue e distância. A infantaria escocesa capturou Choux após combates casa a casa que reduziram grande parte da vila a escombros e ruínas fumegantes. Cada prédio foi limpo separadamente, com granadas jogadas nas janelas antes da entrada da infantaria. Com baionetas e submetralhadoras prontas, os alemães ocuparam porões, andares altos e casas fortificadas, lutando até serem dominados ou mortos, encontrados depois entre os escombros. Escoceses tiveram baixas devido a atiradores nas ruínas que atingiam oficiais, e de equipes de metralhadoras alemãs que resistiam até o fim, atirando até acabar a munição ou serem destruídas pelo fogo dos tanques. Contra-ataques alemães, improvisados por oficiais e sargentos, após perderem contato com o quartel-general, não reverteram a situação. Grupos pequenos de panzergrenadiers, às vezes com um tanque ou canhão de assalto sobrevivente, atacaram os escoceses, mas foram repelidos pelo fogo concentrado da artilharia e tanques, que os atingiram em campo aberto. Ao anoitecer, as forças britânicas avançaram cerca de 3 quilômetros na defesa alemã, sofreram 600 baixas, mas mantiveram o ímpeto. Os feridos eram evacuados para a retaguarda através das trincheiras de comunicação, enquanto unidades frescas avançavam para consolidar o terreno conquistado, cavando novas posições antes que a artilharia alemã pudesse ajustar o fogo sobre elas.
Em 27 de junho, a ofensiva continuou intensa, enquanto comandantes britânicos buscavam explorar a brecha. A 11ª Divisão Blindada aproveitou a brecha aberta pela infantaria escocesa e avançou ao 200 tanques em colunas, levantando poeira visível de longe e fazendo um barulho ensurdecedor. A resistência alemã se intensificou à medida que reforços chegavam, com unidades fragmentadas, chegando diretamente de suas rotas de marcha e sendo lançadas ao combate sem tempo para reconhecimento ou coordenação com as unidades adjacentes. Membros da Hitlerjugend defenderam as travessias do rio em pontes e val, enfrentando blindados britânicos em combates intensos nas rotas de aproximação. Canhões antitanque alemães, como as temidas armas de 88 mm, causaram grandes baixas nos Shermans e Cromwells em avanço. Tripulações britânicas, avançando por campos abertos com pouca cobertura, ficaram sob fogo de posições ocultas em sebes e edifícios. Os tanques explodiram em fogo, lançando torres pelos ares em pirotecnias. Tripulações feridas deixaram os tanques. Alguns se esconderam em valas, outros foram mortos por metralhadora ao cruzar o campo. No entanto, o puro peso do poder de fogo aliado, incluindo concentrações de artilharia divisionária e de corpo de exército que podiam ser acionadas por rádio em questão de minutos, gradualmente sobrecarregou as posições defensivas. Equipes alemãs de canhões antitanque eram alvejadas por fogo de contrabateria, guiado por aviões de observação, e precisavam mudar de posição após poucos disparos, ou arriscar a destruição pelos projéteis. Com precisão crescente, cercavam suas posições e a vila de Granville-sur-Odon virou foco de combates intensos. A juventude hitlerista usava grossas paredes de pedra como proteção. Os britânicos enfrentaram fogo intenso de metralhadoras, morteiros e panteras. As ondas de assalto eram destruídas antes de chegar às posições alemãs, mas os britânicos insistiam, usando artilharia e ataques aéreos antes de atacar novamente. De forma metódica, eles avançaram. Ao anoitecer, os britânicos controlavam quase toda a vila, mas atiradores alemães e pontos fortes ainda resistiam. Durante a noite, seus clarões de disparo eram visíveis na escuridão. Ao anoitecer de 27 de junho, as forças britânicas haviam alcançado o rio Odon, um curso d'água modesto que serpenteia pelo interior da Normandia. O rio não era um grande obstáculo, podendo ser cruzado em vários pontos, e ainda tinha pontes intactas que os engenheiros alemães não destruíram a tempo, à medida que a retirada se tornou necessária. Os acessos ao rio eram protegidos por posições alemãs em terrenos altos e postos de observação que podiam chamar artilharia contra qualquer travessia. 28 de junho foi o dia decisivo da Operação Epsom, que definiria se os britânicos romperiam para o campo aberto. As forças britânicas cruzaram o rio Odon e criaram cabeças de ponte na margem sul, mesmo sob forte fogo e combates intensos. Quando os comandantes alemães reconheceram que isso representava o principal esforço aliado, a tentativa real de romper as linhas, e não uma simples distração. Contra-ataques foram organizados com todas as reservas disponíveis de setores mais tranquilos. A Hitlerjugend enviou suas últimas companhias de Panzer contra os tanques britânicos que cruzaram o rio e tentavam ampliar a cabeça de ponte. As batalhas de tanques ao sul do Odon, em 28 de junho, viraram combates confusos e próximos, testando nervos e habilidade das tripulações de ambos os lados. A fumaça cobria o campo, com motores e canhões sempre rugindo. Os Shermans britânicos, mais numerosos, porém com menos poder de fogo que Panthers e Tigers alemães, buscaram vencer com manobras e muitos disparos. A doutrina britânica priorizava velocidade e superioridade numérica, com esquadrões de tanques flanqueando e suprimindo posições alemãs com disparos rápidos de projéteis explosivos. Sofrendo quebras mecânicas, falhas de transmissão e falta de combustível, veículos eram abandonados no campo e a mobilidade durante combates era limitada. As tripulações alemãs passaram dias escolhendo posições com bons campos de tiro, linhas de retirada livres por aberturas nas sebes e cobertura natural de árvores e relevo. Tentaram destruir os blindados britânicos antes que explorassem a cabeça de ponte. Se os tanques aliados rompessem além do Odon para campo aberto, a linha defensiva alemã colapsaria e o caminho para Paris se abriria. Esquadrão de tanques britânicos da 11ª Divisão Blindada avançava por um campo de trigo quando encontrou panteras entrincheiradas em uma elevação baixa.
Os alemães observavam pelos binóculos enquanto tanques britânicos apareciam do terreno morto, esperando os Shermans ficarem a menos de 800 metros. O comandante alemão ordenou o tiro. A primeira rajada inutilizou 4 tanques britânicos. Seus cascos foram abertos. As tripulações que conseguiram escaparam, alguns queimando. Os Shermans sobreviventes tentaram recuar, mas ficaram desorientados na fumaça. Mais tanques foram atingidos enquanto recuavam, alguns explodindo em chamas catastróficas quando a munição detonou. Em menos de 5 minutos, o esquadrão havia perdido mais da metade de sua força. Os sobreviventes recuaram sob a fumaça lançada pelos morteiros da artilharia, que dispararam fósforo branco e deixaram destroços em chamas, marcando sua rota de avanço como monumentos ao fracasso. No entanto, tais vitórias táticas alemãs não podiam mudar a situação estratégica nem alterar a matemática do desgaste. A cada Sherman perdido, os britânicos repunham com mais 2 dos estoques. As perdas de tanques alemães eram irreparáveis devido à baixa produção e falta de combustível. Cada Panther destruído diminuía o poder de combate. Comandantes de tanque experientes mortos não podiam ser substituídos por tripulações apressadamente treinadas dos depósitos. Os combates nas cabeças de ponte de Odin duraram até 30 de junho, em uma luta exaustiva que consumia homens e máquinas. Contra-ataques alemães, com destaque para o recém-chegado 2º Corpo Panzer SS e divisões da Frente Oriental, tentaram eliminar o saliente britânico. Os ataques tiveram sucesso limitado, recuperando parte do terreno e destruindo tanques britânicos, mas não conseguiram expulsar as forças britânicas além do rio. A artilharia e o poder aéreo aliados dispersaram as concentrações alemãs antes que pudessem alcançar massa decisiva, com projéteis e bombas interrompendo as áreas de reunião. Para a juventude hitlerista, a Operação Epsom foi uma semana de combates quase contínuos em condições terríveis, com baixas aumentando a cada hora. Companhias que iniciaram com 120 homens caíram para 50 ou 60, com o restante mortos, feridos ou desaparecidos. As companhias de Panzer perderam metade de seus tanques para o fogo inimigo e por falhas mecânicas. O regimento de artilharia da divisão gastou enormes quantidades de munição, com os canos dos canhões se desgastando devido ao disparo constante. O desgaste físico e psicológico nos jovens soldados tornou-se cada vez mais evidente. Privação de sono, à medida que o combate continuava sem pausa. Fogo de artilharia constante que tornava o descanso impossível. A perda de amigos e companheiros cujos corpos permaneciam insepultos, e o conhecimento de que nenhum alívio era possível, corroíam o moral. Alguns homens viraram fatalistas, aceitando a morte como certa e só incerta em seu momento. Outros transformavam o medo em raiva, lutando com desespero. Poucos quebraram totalmente, sendo achados encolhidos ou vagando sem lembrar suas unidades. As baixas de líderes pioravam esses problemas. Oficiais subalternos e sargentos que lideravam na linha de frente, de acordo com a doutrina alemã, morriam em números desproporcionais. Comandantes de batalhão e companhia eram mortos ou feridos, exigindo reorganização constante do comando. Kurt Meyer, que assumiu o comando da divisão após a morte de Fritz Witt no bombardeio aliado em 14 de junho, passou a intervir pessoalmente em situações táticas, indo aos setores ameaçados em seu Volkswagen Kübelwagen para reunir defesas e organizar contra-ataques. Até 1º de julho, a Operação Epsom teve resultados importantes, mas incompletos. As forças britânicas mantinham um saliente de 5 quilômetros ao sul do rio Odon, mas ainda não alcançavam a colina 112, principal objetivo e terreno dominante. Defesas alemãs resistiram sob pressão e ambos os lados tiveram muitas baixas. Os britânicos tiveram cerca de 4.000 baixas, com mais de 550 mortos. As perdas alemãs foram iguais ou maiores em números absolutos, sendo mais devastadoras pela baixa reposição. Para a Hitlerjugend, Epsom marcou uma transição fundamental em seu papel e capacidades. A divisão deixou de ser ofensiva, incapaz de operações móveis e ataques coordenados. Agora era só defensiva, presa a posições fixas e fazendo contra-ataques locais para restaurar setores, sem conseguir ofensivas sustentadas. A força blindada do regimento Panzer SS-12 havia sido reduzida para aproximadamente 40 tanques operacionais, em comparação com mais de 100 no início da campanha. Companhias de infantaria tinham metade do efetivo ou menos, sargentos lideravam pelotões e tenentes, companhias. A batalha por Caen, então em ruínas,
tornou-se símbolo para ambos os lados em julho de 1944, sendo objetivo político e militar. Montgomery afirmou que esse era um objetivo para o dia D em sua reunião pré-invasão. Ela continuar sob controle alemão foi um fracasso do planejamento aliado e gerou críticas dos comandantes americanos. Para os alemães, Caen era fundamental para a defesa. A perda da cidade desestabilizaria a frente, permitindo o avanço dos blindados aliados para o sul além do Bocage. A cidade já tinha sofrido grandes danos após semanas de bombardeio. Bombardeios aliados para impedir reforço alemão destruíram áreas e mataram centenas de civis franceses em abrigos. O centro medieval da cidade, com a arquitetura normanda da época de Guilherme, o Conquistador, foi reduzido a escombros em várias áreas. O rio Orne dividia Caen, com pontes servindo como as únicas travessias, todas agora alvo da artilharia aliada, que disparava constantemente contra os pontos suspeitos de travessia. Os alemães controlavam fortemente as periferias norte e oeste de Caen. A Hitlerjugend mantinha posições ao redor do aeroporto de Carpiquet, no oeste da cidade, e nos subúrbios de Buron, Auty e vilarejos próximos, agora em ruínas. Essas posições foram fortificadas semanas antes, com bunkers de concreto e entulho. Campos de tiro foram abertos com a demolição de prédios que bloqueavam a observação e obstáculos foram colocados nas rotas de aproximação. Ninhos de metralhadora cobriam todas as vias de acesso. Canhões antitanque foram posicionados para criar áreas onde veículos seriam direcionados a corredores de fogo. As forças canadenses atacaram o aeroporto de Carpiquet em 4 de julho para impedir seu uso como posto de observação. A operação iniciou com forte bombardeio ao amanhecer, seguido por ataque de infantaria com apoio de tanques. Os combates no aeroporto foram dos mais intensos da campanha. Lutas corpo a corpo entre ruínas, com Carpiquet e o aeroporto servindo como ótimas posições defensivas. Os hangares de concreto, a torre de controle e as estruturas do perímetro foram convertidos em fortificações pelos engenheiros alemães. A juventude hitlerista, formada por infantaria do 26º Regimento Panzergrenadier da SS e reforçada por engenheiros e artilharia antiaérea usada como tropa terrestre, recebeu ordens de resistir a todo custo. Retirada sem ordem significava execução. A infantaria canadense dos Royal Winnipeg Rifles e Regina Rifles avançou em campo aberto em direção ao aeródromo na manhã de 4 de julho. Sob intenso fogo de posições alemãs ocultas, metralhadoras com tiros cruzados dizimaram seções inteiras. As metralhadoras, 42 disparando a mais de 1000 tiros por minuto, criaram uma parede de chumbo. Homens caíam em fileiras, enquanto tanques canadenses de apoio eram atacados por canhões antitanque ocultos e Panzerfausts. Diversos Shermans destruídos bloquearam as rotas de avanço com seus destroços em chamas. Canadenses se abrigaram sob fogo de artilharia e ataques aéreos foram pedidos à artilharia real. Canhões de 25 libras dispararam no campo de aviação, enquanto caças-bombardeiros lançaram bombas e foguetes que abriram buracos nas paredes de concreto. Com apoio de fogo, a infantaria canadense retomou o ataque, alcançou os prédios do perímetro e travou combates brutais de sala em sala. O combate dentro dos prédios de Carpiquet foi brutal. Granadas explodiam em espaços confinados, rajadas de submetralhadora ecoavam pelas ruínas. Baionetas e pás de trincheira eram usadas quando a munição acabava. Os defensores alemães, muitas vezes adolescentes da juventude hitlerista, lutavam com determinação desesperada. Na noite de 4 de julho, as forças canadenses dominavam quase toda a vila de Carpiquet e a guarnição da juventude hitlerista estava muito reduzida. Os canadenses perderam mais de 300 homens. As perdas alemãs foram semelhantes, mas eram proporcionalmente maiores entre os defensores. A tomada de Carpiquet facilitou o ataque principal ao Somme. Montgomery planejou para 8 de julho a Operação Charnwood, visando capturar a cidade com força avassaladora e sem deixar nada ao acaso. A operação iniciaria com bombardeio noturno da Força Aérea Real, seguido por ataque terrestre de 3 divisões de infantaria com apoio de blindados. O bombardeio na noite de 7 para 8 de julho foi um dos mais intensos da guerra. Mais de 400 bombardeiros lançaram cerca de 2.500 toneladas de bombas no norte de Caen.
A intenção era destruir as defesas alemãs, eliminar os postos de comando e desmoralizar os defensores. Muitas bombas caíram em áreas residenciais já evacuadas, criando escombros, mas causando poucos danos às posições militares alemãs, nos porões e bunkers. O bombardeio criou obstáculos intransponíveis e incêndios fora de controle. As baixas civis francesas foram significativas, com centenas mortos em abrigos. As forças alemãs ficaram atordoadas, mas não derrotadas. Prepararam-se para o inevitável ataque terrestre. Sobreviventes saíram dos porões e encontraram paisagens transformadas em uma desolação lunar. As defesas ainda estavam quase intactas. O ataque em 8 de julho começou ao amanhecer. A infantaria britânica e canadense, com apoio de tanques, avançou para Caen pelo norte e oeste, enfrentando forte resistência alemã. Cada rua virou campo de batalha. A Hitlerjugend recuava, lutando em cada quarteirão. Equipes de metralhadoras ocupavam os andares superiores. Atiradores de elite eliminavam oficiais. Equipes antitanque emboscavam tanques com Panzerfausts. Em 9 de julho, as forças aliadas haviam penetrado profundamente em Caen. Forças alemãs recuaram pelo rio Orne, destruindo pontes. O norte de Caen, em ruínas, estava com os aliados. Capturada 5 semanas após o previsto para a Hitlerjugend, a Batalha de Caen marcou seu fim. As unidades, embora coesas, estavam dispersas e misturadas, sendo enviadas gradualmente para cobrir brechas na linha. O regimento Panzer da divisão tinha só o efetivo de uma companhia de tanques, e os batalhões de infantaria foram dizimados, restando apenas fragmentos da força original. Após a exaustão pela conquista do norte de Caen, as forças aliadas no sul de Caen se prepararam para novas ofensivas em direção ao campo aberto. Além do Orne, as forças alemãs ao longo do rio e nas elevações ao sul da cidade prepararam defesas para enfrentar os ataques, aproveitando o terreno. A juventude hitlerista mantinha trechos da linha de frente ao sul e sudoeste de Caen, ocupando posições ao redor da colina de Verrières e na região da colina de Bourges-Bus. Essas elevações, com menos de 100 metros, dominavam a paisagem e ofereciam ótima observação e campos de tiro sobre o terreno aberto. Os atacantes teriam que atravessar. A próxima grande ofensiva aliada, a Operação Goodwood, começou em 18 de julho. Essa foi a maior ofensiva blindada do 2º Exército Britânico na campanha, com 3 divisões blindadas tentando romper as linhas alemãs ao sudeste de Caen e avançar para Falaise. Goodwood começou com um bombardeio aéreo massivo de mais de 2.000 aviões e 7.000 toneladas de bombas. O bombardeio foi seguido por uma barragem massiva de artilharia antes que os blindados britânicos avançassem. O avanço inicial foi rápido, rompendo as posições avançadas. Os tanques britânicos dominaram postos avançados alemães e avançaram vários quilômetros para o interior durante algumas horas. A ruptura ocorreu, mas ao se aproximarem da colina de Bourges-Bus, os blindados britânicos encontraram posições fortificadas. Canhões antitanque alemães de 88 mm e tanques Pantera e Tigre abriram fogo, destruindo dezenas de tanques em minutos. As companhias Panzer da juventude hitlerista estavam em locais estratégicos, com tanques ocultos nas encostas opostas da colina de Bourges-Bus, protegidos pela inclinação. Atacaram os blindados britânicos a mais de 1.500 metros com efeito devastador. Os 75 mm dos Panteras, entre os melhores da guerra, atravessavam facilmente a blindagem dos Sherman nessas distâncias. Os artilheiros alemães, veteranos com experiência em destruir tanques e muitos tiros de treino, usavam óticas avançadas e equipamentos de medição para acertar o alvo no primeiro disparo. Cada Pantera destruía tanques britânicos e ia para posições alternativas já preparadas. Os britânicos, sem conseguir revidar eficazmente a longa distância devido ao fraco desempenho dos 75 mm contra a blindagem alemã inclinada, só podiam tentar se aproximar ou recuar usando cortinas de fumaça. Projéteis de fumaça eram usados para dificultar a observação alemã, mas o vento variava e as cortinas nem sempre ocultavam bem. Comandantes de tanque britânicos, vendo suas esquadrilhas destruídas pelo rádio, pediam desesperadamente apoio de artilharia e ataques aéreos. Mas as posições alemãs eram difíceis de identificar entre as SEBs e ainda mais difíceis de destruir com fogo indireto. Goodwood avançou cerca de 7 quilômetros em alguns setores após 3 dias,
mas falhou de forma catastrófica em atingir a prometida ruptura para campo aberto. As divisões blindadas britânicas sofreram mais de 400 baixas de tanques em 3 dias de combate, incluindo mais de 200 perdas totais que não puderam ser recuperadas ou reparadas. Tripulações morreram queimadas nos tanques ou ao tentar escapar. Outros ficaram feridos, sofrendo queimaduras que os marcariam para o resto da vida, lesões por explosão ou ferimentos causados por estilhaços. As baixas alemãs foram muito menores em termos absolutos, embora ainda significativas, considerando a capacidade limitada de reposição da Wehrmacht e o número cada vez menor de homens treinados. A Hitlerjugend perdeu cerca de 15 tanques e suas tripulações em Goodwood, resultado de anos de treinamento. Redução relevante, mas não grave, no poder de combate. A divisão mostrou que defensores bem posicionados e equipados podem causar baixas desproporcionais aos atacantes, apesar da grande superioridade numérica e de fogo do inimigo. Para a Hitlerjugend, Goodwood foi um sucesso tático defensivo que confirmou temporariamente a doutrina alemã, mas a vitória foi vazia. Quando vista em um contexto estratégico, a condição geral da divisão continuou a se deteriorar inexoravelmente dia após dia. Os estoques de munição estavam tão baixos que algumas baterias racionavam a 10 tiros por canhão ao dia. Apoio da artilharia cada vez mais difícil de fornecer. Quando solicitado, faltava combustível e os tanques às vezes não conseguiam manobrar devido aos tanques vazios. Alguns tanques Pantera foram simplesmente abandonados quando quebraram porque não havia combustível para recuperá-los com veículos de resgate. Os soldados de reposição chegavam mal treinados, frequentemente adolescentes retirados dos centros antes de terminar a instrução básica. Muitos nunca tinham usado armas antes da linha de frente e aprenderam com veteranos sob fogo inimigo. A idade média e o nível de experiência da divisão continuaram a cair drasticamente, à medida que veteranos endurecidos pela batalha eram mortos ou feridos e substituídos por jovens que nada sabiam sobre combate. Faltava conhecimento para usar veículos, terreno e manobras de forma eficaz, e comandantes substitutos geralmente não tinham o julgamento tático para sobreviver a vários combates. O período do final de julho até o início de agosto viu a Hitlerjugend realizando defesa estática, mantendo posições contra ataques aliados limitados, patrulhando a terra de ninguém à noite para manter contato com o inimigo e fazendo pequenos contra-ataques para retomar posições perdidas. Era uma guerra de desgaste que beneficiava quem tinha mais recursos, ou seja, os aliados. As defesas alemãs ao sul de Caen sofreram bombardeio de artilharia contínuo, dia e noite. Os canhões aliados ao norte da cidade atingiam qualquer posição alemã no setor. O fogo de assédio persistiu dia e noite, impedindo o descanso e tornando perigoso até movimentar-se na retaguarda. Soldados dormiam pouco, acordando com projéteis inimigos. A superioridade aérea deu domínio às aeronaves aliadas. Qualquer movimento alemão durante o dia era impossível sem atrair um ataque imediato ao suprimento. Comboios, baterias de artilharia, áreas de montagem de tanques, postos de comando, todos estavam vulneráveis a caças-bombardeiros que apareciam sem aviso prévio. O impacto psicológico da ameaça aérea aumentava os danos físicos. Os homens passaram a vigiar o céu, se abrigando ao menor ruído de motor. Oficiais da Hitlerjugend receberam cruzes de cavaleiro por ações defensivas que impediram avanços. Sturmbannführer Hans Waldmüller, comandante do 3º Batalhão do 25º Regimento SS Panzergrenadier, foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro por liderar batalhas defensivas em Caen. A citação do prêmio ressaltou sua coragem ao reunir as tropas em momentos críticos e sua habilidade tática ao organizar contra-ataques que restabeleceram linhas defensivas. Hauptsturmführer Fritz Steger, comandante de uma companhia de Panzer, recebeu a Cruz de Cavaleiro por destruir vários tanques britânicos em um único confronto. Em uma ocasião, Steger enfrentou pessoalmente uma coluna de tanques britânicos a partir de uma posição de emboscada, destruindo 7 Shermans. Mesmo após seu Panther ser desativado pelo inimigo, ele comandou os tanques restantes sob fogo até se retirar ao acabar a munição. Esses atos de coragem não alteravam a realidade estratégica enfrentada pelos alemães. A Hitlerjugend estava sendo desgastada por perdas que não podiam ser repostas. A cada dia havia mais baixas, mais perdas de equipamentos, mais território cedido. A divisão estava morrendo. A Operação Totalize foi o ponto de ruptura.
No começo de agosto de 1944, a frustração dos aliados com o avanço lento no setor leste chegou ao auge. As forças americanas finalmente romperam o bocage na extremidade oeste da frente, iniciando a Operação Cobra em 25 de julho. A ruptura permitiu exploração rápida, com divisões blindadas americanas avançando por brechas nas linhas alemãs e cercando inimigos rumo a Paris e à fronteira alemã. No setor britânico e canadense, o avanço seguia restrito apesar dos ataques e muitas baixas. Montgomery começou a ser pressionado por Eisenhower e pelo alto comando aliado para obter uma ruptura. A captura de Falaise, importante entroncamento a 40 km ao sul de Caen, tornou-se o objetivo imediato. O primeiro exército canadense, sob o comando do general Crerar, recebeu essa missão com todos os recursos disponíveis. A operação, codinome Totalize, representou uma tentativa de aplicar as lições aprendidas em ofensivas anteriores. O ataque começaria à noite, aproveitando a escuridão para proteger as tropas do fogo antitanque alemão, tão mortal de dia. Blindados de transporte permitiriam que a infantaria acompanhasse os tanques e evitasse fogo inimigo. Bombardeiros atacariam posições alemãs antes do ataque terrestre. Luz de lua artificial, criada por refletores refletindo nas nuvens, forneceria iluminação sem destacar as forças de ataque. O planejamento canadense para a Operação Totalize foi meticuloso. 4 divisões de infantaria e 2 blindadas, principais forças canadenses e polonesas na Normandia, atacariam numa frente estreita, concentrando força esmagadora. O objetivo era romper as linhas alemãs, alcançar Falaise de uma só vez e criar condições para o cerco das forças alemãs, que ainda lutavam a oeste da ruptura. A inteligência alemã detectou os preparativos canadenses por várias fontes, mas não tinha força para impedir o ataque. A Hitlerjugend, no caminho da ofensiva, tinha menos de 40 tanques operacionais e cerca de 3.000 soldados de infantaria. Menos de um quinto da força das formações de apoio também estava esgotado. A linha defensiva alemã, embora fortificada, estava pouco guarnecida, com lacunas entre as posições. A Operação Totalize iniciou na noite de 7 para 8 de agosto com um ataque coordenado, sendo a ofensiva aliada mais sofisticada da campanha da Normandia até então. A fase inicial teve quase total surpresa tática. Forças canadenses e polonesas avançaram na escuridão, atrás de barragens de artilharia a 300 metros das tropas, rompendo as posições avançadas alemãs. Antes que os defensores pudessem reagir de forma eficaz ao ataque noturno, a infantaria viajou em chassis de canhões autopropulsados convertidos, com o armamento principal removido, criando veículos blindados de transporte de pessoal chamados cangurus. Isso permitiu que eles acompanhassem os tanques e se protegessem de estilhaços e armas leves. Fruto da experiência e engenhosidade canadense, essa inovação evitou que a infantaria fosse presa pelo fogo defensivo alemão como em ataques anteriores. Colunas blindadas guiadas por balizas de rádio e uma lua artificial criada por refletores avançaram profundamente nas áreas traseiras alemãs antes do amanhecer, transformando a noite em um crepúsculo fantasmagórico. As colunas contornaram os pontos fortes alemães, isolando-os para a infantaria, enquanto as pontas de lança blindadas avançavam para objetivos distantes, atrás das linhas alemãs. Soldados alemães em posições avançadas muitas vezes só percebiam o ataque quando tanques canadenses passavam por eles na escuridão, motores roncando. Quando amanheceu em 8 de agosto e a penetração canadense ficou clara, as forças alemãs começaram a se recuperar do choque do ataque noturno. Os grupos de combate da juventude hitlerista estavam distribuídos em pequenos destacamentos pelo setor defensivo. Devido ao desgaste anterior e à necessidade de cobrir uma ampla frente, contra-ataques imediatos organizados contra as forças canadenses, que haviam avançado além do alcance da artilharia de apoio, companhias de Panzer, às vezes reduzidas a 3 ou 4 tanques operacionais, enfrentaram blindados aliados em combates de encontro a curta distância, onde as vantagens alemãs em blindagem e poder de fogo podiam ser decisivas. Esses confrontos eram situações desesperadas, com os tanques atirando uns nos outros a poucas centenas de metros ou até menos, às vezes até menos. Os tanques alemães aproveitavam sua blindagem e poder de fogo em combates próximos, destruindo vários tanques canadenses até serem forçados a recuar ao serem flanqueados ou destruídos por fogo concentrado. A infantaria,
ocupava posições defensivas em vilarejos e bosques ignorados pelo avanço canadense, obrigando-os a lutar por cada objetivo em vez de avançar rapidamente para a Falaise. Jovens granadeiros Panzer, muitos com só 16 ou 17 anos e rostos lisos, lutavam de posições improvisadas com determinação fatalista. Isso vinha do saber que a derrota era o fim de tudo em que acreditavam desde crianças. A vila de Cinto virou foco dos combates em 8 de agosto. As forças canadenses, ao tentarem contornar a vila para avançar, foram atacadas por canhões antitanque e panzers alemães em terreno elevado. Tanques canadenses foram destruídos nos primeiros tiros, bloqueando as rotas nas vielas. A infantaria enfrentou forte resistência dos granadeiros da juventude hitlerista em prédios de pedra ao tentar limpar Cinto. A segunda fase da Operação Totalize, marcada para 8 de agosto, teve um bombardeio diurno por bombardeiros pesados americanos, seguido de novo ataque terrestre. O ataque de bombardeio, embora tenha sido em grande escala, com mais de 1.500 bombardeiros participando, sofreu erros trágicos na identificação dos alvos. Bombas atingiram as forças canadenses e polonesas em avanço, causando centenas de baixas por fogo amigo e confundindo o avanço. As unidades se desorganizaram e oficiais tentaram retomar o controle. Apesar do bombardeio que destruiu posições, os defensores alemães mantiveram resistência, onde as unidades ficaram intactas. A Hitlerjugend, atuando em pequenos grupos e não mais como divisão, fez uma defesa móvel. Panzers emboscaram colunas canadenses de posições protegidas e recuaram antes de serem cercados. A infantaria contra-atacou para retomar vilarejos e canhões antitanque engajaram alvos e mudaram de posição. Em 9 de agosto, as forças canadenses avançaram para Falaise, mas enfrentaram resistência alemã crescente. Com a chegada de reforços, a Hitlerjugend, reforçada por remanescentes de outras divisões reunidas às pressas, manteve posições na Verrières Ridge e ao redor da colina 112, controlando terrenos que dominavam as rotas de avanço canadenses. Sturmbannführer Max Wuncher, comandante do regimento Panzer da divisão e veterano da Frente Oriental, liderava as operações defensivas de um posto de comando avançado. Em 9 de agosto, tanques canadenses avançando pela estrada de Confalaise encontraram panteras e tigres entrincheirados em emboscada. O confronto destruiu vários tanques canadenses até que o avanço parou devido à fumaça e confusão. Wincher dirigiu pessoalmente os contra-ataques, movendo-se entre as posições dos tanques sob fogo de artilharia, coordenando missões de fogo pelo rádio e garantindo que munição e combustível chegassem às unidades da linha de frente por meio de missões de suprimento realizadas sob fogo inimigo. Até 10 de agosto, a Operação Totalize teve resultados significativos, mas ainda incompletos. As forças canadenses avançaram cerca de 12 quilômetros, capturaram vilas e causaram baixas aos alemães. Fillets seguia sob controle alemão. O avanço decisivo não ocorreu, e as defesas alemãs, mesmo pressionadas, não foram rompidas. Para a Hitlerjugend, a Operação Totalize marcou o fim efetivo da divisão como uma formação de combate. As perdas foram catastróficas e não podiam ser recuperadas. O regimento Panzer contava com cerca de 15 tanques operacionais, de um total de mais de 100 de infantaria. Os batalhões foram reduzidos ao tamanho de companhias e as companhias ao de pelotões. As baterias de artilharia haviam perdido a maioria de seus canhões para o fogo de contrabateria. A divisão só existia no papel. Os sobreviventes lutavam em grupos improvisados, anexados a outras formações e enviados para pontos onde as linhas alemãs ameaçavam colapsar. A Operação Totalize teve alto custo humano. Os canadenses tiveram cerca de 1.400 baixas, com mais de 300 mortos. As baixas alemãs foram comparáveis ou até maiores em termos absolutos. Para os alemães, a perda de equipamentos e pessoal experiente não podia ser compensada pelas reservas cada vez menores do país. Em agosto, os soldados sobreviventes da Hitlerjugend já mostravam exaustão, trauma e percebiam a derrota inevitável. Homens que chegaram à Normandia confiantes na vitória alemã agora viam a realidade. A grande superioridade dos aliados, falta de apoio da Luftwaffe e constantes bombardeios geravam um fatalismo generalizado. Liderança e comando. A estrutura de comando da Hitlerjugend refletia a natureza dual da SS, combinando profissionalismo militar com fanatismo ideológico.
Os oficiais superiores da divisão vieram da Leibstein, trazendo experiência de combate e conhecimento tático adquiridos em anos de guerra. Brigadeführer Fritz Witt, primeiro comandante da divisão, simbolizava essa união de competência e ideologia. Witt, nascido em 1908, entrou na SS em 1934 e participou de quase todas as grandes campanhas alemãs desde a Polônia. Sua habilidade tática era inquestionável para todos, e sua lealdade a Hitler e ao nacionalsocialismo absoluta. A morte de Witt em 14 de junho por tiros navais aliados que atingiram seu posto de comando eliminou uma influência estabilizadora da divisão. Seu sucessor, Kurt Meyer, era mais polêmico e complicado. Meyer, nascido em 1910, ascendeu na SS por seu desempenho em combate, não por conexões políticas. Ele era agressivo ao ponto da imprudência, às vezes liderando ataques pessoalmente, corajoso ao extremo, chegando à temeridade que colocava sua vida em risco desnecessariamente. Meyer era taticamente criativo ao resolver problemas no campo de batalha e costumava intervir pessoalmente na linha de frente. Ele preferia ir pessoalmente aos setores ameaçados em seu veículo de comando, organizar contra-ataques no local e reunir as tropas, em vez de comandar do quartel-general. Esse estilo de liderança mantinha o moral e evitava colapsos pela força de vontade, mas também arriscava a perda do comando se o líder fosse morto ou ferido. Os líderes de batalhão e companhia na Hitlerjugend eram jovens oficiais da SS, em geral com 25 anos que uniam compromisso ideológico e experiência de combate da Frente Oriental. Esses oficiais lideravam na linha de frente, sofrendo baixas desproporcionais, como resultado da doutrina alemã, que enfatizava a liderança pelo exemplo. Sturmbannführer Bernhard Siebken, comandante do 2º Batalhão do 26º Regimento SS Panzer Grenadier, exemplificava esse tipo de liderança. Siebken, condecorado com a Cruz de Cavaleiro por sua atuação na Frente Oriental, liderou seu batalhão com habilidade tática e coragem, conquistando respeito. Ele também foi implicado em crimes de guerra, especificamente na execução de prisioneiros canadenses em Le Mesnil-Patry. Após a guerra, ele foi julgado por tribunal militar canadense, condenado por depoimentos alemães e enforcado em 1949. A relação entre oficiais veteranos e soldados adolescentes era complexa e paternalista. Oficiais e sargentos mais velhos atuavam como figuras paternas para soldados jovens o suficiente para serem seus filhos. Essa relação paternalista gerava coesão na unidade, mas também permitia exploração e abuso de autoridade. A disciplina na Hitlerjugend era rigorosa por qualquer padrão. SS. A lei militar previa punição imediata para covardia, deserção e retirada não autorizada. Até mesmo falhas percebidas de determinação podiam resultar em execução sumária sem julgamento. A polícia militar aplicava padrões rígidos, realizando cortes marciais rápidos e implacáveis. O comando e o controle pioraram ao longo da campanha. Sob pressão, a artilharia aliada visava os quartéis generais alemães, localizados por inteligência de sinais e reconhecimento aéreo. Postos de comando eram destruídos por fogo concentrado. Linhas telefônicas cortadas por bombardeio e comunicações por rádio bloqueadas ou interceptadas pelos aliados. Mensageiros de inteligência eram mortos em bombardeios ou capturados por patrulhas aliadas. Em agosto, o comando da Hitlerjugend era feito por improviso e iniciativa. Nos níveis mais baixos, os comandantes de batalhão operavam de forma independente, tomando decisões táticas sem consultar o quartel-general superior. Como a comunicação era impossível, os comandantes de companhia lideravam seus homens com base na compreensão da missão geral, em vez de ordens específicas. Isso nunca terminou. Em agosto de 1944, as forças alemãs na Normandia foram cercadas em grande escala. A expansão americana no oeste permitiu exploração intensa. Colunas blindadas americanas avançavam rápido ao norte para Argentan, enquanto forças canadenses vinham do sul para Falaise, em direção oposta. Se essas forças se unissem, todas as tropas alemãs a oeste ficariam presas sem chance de fuga. O alto comando alemão percebeu o perigo tarde demais. Após dias negando, autorizou a retirada da Normandia, mas a ordem chegou tarde para uma saída organizada. O Bolsão de Falaise, como ficou conhecido, representou o campo de batalha final para grande parte do 7º Exército Alemão, do 5º Exército Panzer e das formações anexas, incluindo os remanescentes da Hitlerjugend.
Os combates no Bolsão de Falaise, em agosto, foram apocalípticos. Milhares de soldados alemães, centenas de tanques e baterias de artilharia com cavalos, todos em um perímetro cada vez menor. Sob fogo constante de artilharia e bombardeios, caças-bombardeiros aliados patrulhavam em revezamento, segundo pilotos. Encontrar alvos era fácil. A artilharia disparava missões cronometradas para acertar todos ao mesmo tempo. A matança era industrial. A Hitlerjugend, agora reduzida a talvez 1.000 soldados e um punhado de tanques, de mais de 20.000 homens, 2 meses antes, tentou manter posições defensivas no flanco sul. A missão deles era manter rotas de fuga abertas, permitindo que outras unidades alemãs recuassem para o leste antes que o cerco se fechasse completamente. Essa ação de retaguarda esgotou as forças da divisão em combates sem descanso. Aldeias viraram cenários de carnificina, com vivos tropeçando em mortos na escuridão. Estradas estavam bloqueadas por veículos destruídos. Seus cascos queimavam dias após o impacto, com cavalos mortos inchando no calor de 30 graus e corpos em diferentes estágios de decomposição. O controle de tráfego havia colapsado completamente, sem policiais militares restantes para direcionar o movimento. O cheiro da morte dominava tudo, um fedor de carne podre, borracha queimada e explosivos que dificultava a respiração. Homens feridos que conseguiam andar lutavam para seguir para o leste, mancando em muletas improvisadas feitas de galhos de árvore, braços em tipóias encharcadas de sangue, cabeças envoltas em bandagens imundas e endurecidas com sangue seco. Os que não podiam andar eram abandonados sem atendimento médico, encostados em paredes ou deitados em valas. Os suprimentos médicos acabaram dias antes, a morfina terminou, e médicos faziam amputações sem anestesia em porões e celeiros, com artilharia explodindo acima e cortando ossos à luz de lampiões. A disciplina entrou em colapso à medida que o instinto de sobrevivência prevaleceu. A ordem militar e a coesão das unidades se desintegraram. Os homens jogavam fora armas e equipamentos para se moverem mais rápido. Oficiais tentando manter a ordem eram ignorados ou até ameaçados por soldados desesperados que não se importavam mais com as consequências. Kurt Meyer organizou fugas ao reunir sobreviventes em grupos de combate e liderar ataques para abrir corredores de escape pelo cerco aliado. Esses esforços tiveram sucesso limitado. Alguns grupos romperam as posições aliadas à noite, avançando para o leste. Outros morreram ou foram capturados ao tentar atravessar terreno aberto ou ao se renderem cercados. Em 21 de agosto, o Bolsão de Falaise foi fechado. Com a união das forças americanas e canadenses, cerca de 50.000 soldados alemães foram capturados em cercados improvisados. 10.000 morreram e seus corpos ficaram espalhados pelos campos da Normandia. As perdas incluíram centenas de tanques, milhares de veículos e quase toda a artilharia, com destruição total visível por quilômetros. Sobreviventes da Hitlerjugend que escaparam se reuniram a leste do Sena no fim de agosto. Os retardatários que chegaram nos chamados de presença mostraram claramente a extensão das perdas. A divisão que entrou na Normandia em junho com mais de 20.000 soldados e 150 tanques, agora reunia cerca de 600 sobreviventes e menos de 10 blindados operacionais. Esses sobreviventes estavam destruídos física e psicologicamente, sem chance de recuperação imediata. A maioria não dormia há semanas, apenas cochilava. Muitos estavam feridos e receberam tratamento médico inadequado, com feridas infeccionadas. Todos testemunharam destruição além da compreensão que assombraria seus sonhos. A divisão foi retirada da linha de frente e enviada à Alemanha para ser reconstituída, processo que levaria meses. No entanto, a Hitlerjugend, resultante desse processo, pouco se assemelhava à formação que lutou na Normandia. Os veteranos eram poucos demais, traumatizados demais para fornecer um quadro efetivo, e os novos recrutas eram jovens demais, tirados de adolescentes de 16 anos e despreparados demais. Avaliação e conclusão. A 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend chegou à Normandia como uma das formações mais bem equipadas e treinadas das forças armadas alemãs, mas terminou a campanha destruída. Seus recursos humanos e materiais foram consumidos após 2 meses e meio de combate contínuo contra um inimigo com superioridade material insuperável.
A eficácia de combate da divisão caiu durante a campanha e não foi revertida em junho. A Hitlerjugend conseguia coordenar operações em nível de divisão, com vários regimentos atacando juntos. Em julho, a coordenação caiu ao nível de regimento, com batalhões quase independentes. Em agosto, só eram possíveis ações de companhia e pelotão. Ao final da campanha, os sobreviventes lutavam como indivíduos ou pequenos grupos, sem qualquer organização superior. Esse declínio refletia vários fatores. As baixas diminuíram número e qualidade do pessoal, equipamentos e perdas não eram repostos, faltava munição e combustível, a superioridade aérea aliada impedia movimento diurno, e a artilharia prejudicava comando e controle. O resultado foi a desintegração organizacional. A Hitlerjugend ficou conhecida entre os aliados como combatentes fanáticos. A reputação era em parte justa, mas precisa de contexto. A doutrinação ideológica da SS aumentou sua determinação em combate. A disciplina rígida tornava a retirada mais arriscada que lutar, mas essa fama ocultava as realidades táticas. A juventude hitlerista teve bom desempenho graças à liderança, treinamento rigoroso e bons equipamentos, mas perdeu eficácia quando essas vantagens acabaram. O custo humano da campanha da Normandia para a juventude hitlerista foi catastrófico, tanto absoluta quanto relativamente. Dos cerca de 20.000 soldados em combate em junho, menos de 5.000 saíram ilesos e mais de 8.000 morreram. O resto foi ferido, capturado ou sumiu. Entre os mortos havia muitos oficiais subalternos, sargentos e técnicos com treinamento insubstituível. Jovens soldados, adolescentes em busca de glória e aventura, viveram apenas horror e destruição inimagináveis. Muitos morreram logo nas primeiras batalhas, antes de aprenderem a sobreviver. Outros ficaram feridos ou mutilados física e psicologicamente para sempre. O que sobrou da divisão recuou pelo Sena e foi reorganizado na Alemanha, com substitutos ainda mais jovens que os mortos na França, sem tempo para descansar até o fim do ano. Foram enviados novamente ao combate na ofensiva das Ardenas, enfrentando os americanos nas florestas geladas da Bélgica na Batalha do Bulge. Após a ofensiva fracassada, a divisão recuou para a Alemanha, realizando ações desesperadas de retaguarda na frente ocidental em colapso. Ao se renderem aos Estados Unidos da América na Áustria, em maio de 1945, a divisão Hitlerjugend já não existia mais como unidade coesa. Quase todos os oficiais originais estavam mortos ou presos, e a maioria dos sobreviventes eram adolescentes. Viraram veteranos em apenas uma campanha brutal. A visão de um exército jovem unido por ideologia e aço blindado terminou em ruínas, mas deixou sua marca na história. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e agradeço a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se cuidem!